Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda parte sobre o pensamento, enfim, sobre o tema Jean-Jacques Rousseau. Na primeira parte nós tivemos como ocasião discutir um pouquinho do contexto histórico em que Rousseau escreveu e também fazermos ali uma apresentação dos objetivos que ele traz para nós na obra Emílio ou da Educação e sua importância ali de termos uma leitura prévia, pelo menos alguns conceitos para a compreensão do contrato social. E no último vídeo, enfim, nós terminamos ali mencionando uma diferença que existe entre homem e cidadão e falando que o contrato social de Rousseau é pensado na perspectiva ali de ser celebrado entre cidadãos e não entre homens, né? Essa é uma interpretação possível do contrato social. Não vou colocar que é a única, mas é uma interpretação possível, né? Dito isso, nesse vídeo quero dar continuidade a essa exposição e trazer, enfim, alguns conceitos importantes sobre a formação desse cidadão, como formar esse cidadão, é uma pergunta que nós vamos responder, e depois quero apresentar algumas considerações bem gerais, bem tranquilas, enfim, até para inserir Rousseau dentro da tradição contratualista, lembrando, enfim, que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estamos discutindo filosofia política moderna, e eu quero, enfim, trazer alguns conceitos que ele traz dentro ali do contrato social, a partir dessa perspectiva que nós estamos vendo a partir do Emílio, para que nós possamos ter, enfim, um debate também em torno desse autor tão importante, né? E uma coisa que o Rousseau fala para nós que é interessante, ainda logo no início do Emílio ou da Educação, abre aspas, ele diz: é preciso estudar a sociedade pelos homens e os homens pela sociedade. Ou seja, o que ele quer dizer em relação a isso? Há uma relação direta entre a qualidade da sociedade com a qualidade dos homens. Se eu quero sociedades melhores, eu preciso de homens melhores, que por sua vez a sociedade vai influenciar a qualidade dos homens que depois vão compor ali a qualidade da sociedade. Há um ciclo virtuoso nessa relação. E Rousseau sabe que na sua qualidade enquanto intelectual jamais poderia mudar a sociedade. O que ele pode propor é, no máximo, ideias, enfim, tal. Mas ele pode agir de forma mais efetiva na formação, enfim, dos homens, né? Enfim, que no segundo momento serão cidadãos. Em verdade, ele dedica uma obra a estudar a sociedade, o contrato social, e uma outra obra a pensar ali a figura do homem, né? Sabendo que é um condicionamento recíproco entre a moral e a política, entre o homem e a sociedade ali que a compõe, né? De forma que, não é exagero, Aristóteles já falava isso e tem toda uma tradição que repete isso, no sentido de que os homens governados são um espelho dos governantes. Por óbvio, enfim, que quando eu tenho pessoas no poder que dão um exemplo de corrupção, a população que está sujeita a esse poder tende a assimilar um pouco dessa cultura, né? Daí isso acaba sendo uma influência que nós não conseguimos escapar, né? E sabendo que, na medida que nós conseguimos educar pessoas diferenciadas em termos de virtude, em termos de disposição de realizar o bem comum, por óbvio nós teremos um ganho coletivo, nós teremos um ganho político. Surge a pergunta principal, que eu já enunciei, enfim, que vamos, sem mais delongas, iniciar aqui a investigação, né? Como educar? Como educar o homem, né, para ter uma disposição correta em sociedade? E a primeira proposição que eu trago para vocês é a seguinte: educação é uma questão de hábito. O homem corretamente educado para Rousseau é a pessoa que teve aquisição de hábitos corretos ao longo, enfim, da sua existência. Frequentemente, quando nós estamos numa situação de escolha, tal, nós podemos escolher fazer algo ou não fazer. Mas à medida em que nós temos o hábito de agir bem, o hábito de ser bons para os outros, né? Rousseau até escreve a essência do ser bom é ser bom com os outros, né? E fala disso, por exemplo, da sociedade espartana, fica leve. Aristóteles já falava que o hábito é como se fosse uma segunda natureza nossa. Nós, na medida que nós adquirimos o hábito, sei lá, de acordar cedo, de estudar 2 horas por dia, ou de ter determinada disciplina, fica leve fazer aquilo. Se eu crio o hábito para que as pessoas tenham a disposição de colocar o coletivo acima do individual, vai ficar leve. Mas para chegar lá, é preciso construir esse hábito, e a criação desse hábito demanda o quê? Sair de determinada zona de conforto. Se expor a certos sofrimentos, a certos esforços,
para que a gente possa superar isso, né? E a essência da educação, para que esses hábitos, enfim, sejam de fato uma segunda natureza, é uma educação pautada em virtudes. Eu preciso, desde a terra, infância ali e tal, né? Colocar o homem, candidato a cidadão, enfim, na verdade a criança, que vai crescer e virar homem, depois virar cidadão, no caminho correto disso. E o primeiro conceito que o Rousseau coloca dentro dessa metodologia, sabendo, enfim, que o objetivo dele é criar hábitos corretos nos cidadãos, eu preciso ensinar, enfim, os nossos filhos, tal, as crianças, tal, né, a sentir as dificuldades em vez de apenas suportá-las. Rousseau diz, abre aspas, o homem que mais viveu não é o que contou o maior número de anos, mas aquele que mais sentiu a vida. O que Rousseau quer colocar aqui para nós? Que nós devemos ter uma disposição para viver e não apenas acumular, enfim, certos anos, tal, né? Um exemplo bem tosco para ilustrar melhor isso, né? O objetivo aqui não é propriamente proteger os filhos, colocando eles numa bolha das maldades do mundo. Não, 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 não. O objetivo é prepará-los para enfrentar essas dificuldades. Eu não quero que, diante de uma dificuldade, eu ensine o sujeito a falar, calma, vai passar, só aguente aí. Não, não, não. Eu quero que o sujeito tenha a disposição de caráter para enfrentar aquilo da melhor forma possível. E, assim, essa é uma postura que vai envolver o conceito de sofrimento. Eu preciso educar as crianças para saber sofrer. A educar os homens, enfim, as pessoas em geral, para saber sofrer. E até que o Rousseau fala, o sofrimento é o primeiro aprendizado. E saber sofrer de uma forma saudável, claro, aqui não está sendo, não está incentivando o sofrimento, ocultando nem nada, mas fato é, nós vamos enfrentar frustrações, nós vamos ter frustrações e expectativas, as coisas não vão sair necessariamente como a gente quer, vamos ter que passar de provações e um homem mais educado, mais habituado a isso, vai passar com mais tranquilidade em relação a essas experiências. E daí assim, o que ele coloca? Se eu tiver uma criança que foi educada desde pequena a enfrentar os sofrimentos, a lidar com eles, a buscar a senti-los e buscar tirar um proveito, vai ter muito mais facilidade de passar por uma provação, por exemplo, quarentena, do que a pessoa que foi criada dentro de uma bolha, super protegida pelos pais, super mimada, super cultuada ali e tal, né? É nesse sentido que Rousseau quer colocar, né? E daí ele fala, até pega uns exemplos assim, né? Crianças sem medo de se machucar, quando a gente vê elas brincando, tal, enfim, andando pela rua, caindo, se machucando, enfim, claro, com moderações, né? Ela é mais alegre, ela sorri mais, e às vezes sorri da própria dor. Por outro lado, e Rousseau relata isso, a gente pode, claro, sem método científico algum, mas dá para imaginar isso, né? Já as crianças que têm medo são mais covardes, têm medo de fazer algumas coisas, elas são mais tristes, né? Pelo menos é isso que Rousseau coloca aqui, né? E daí ele fala, quanto menos sabemos sofrer, mais sofremos. Saber sofrer é um aprendizado. E ali o que ele quer colocar é que ter medo de sofrer também não vai ser uma postura adequada. E sabendo, enfim, que a gente vai ter que atuar no mundo, vamos ter que fazer coisas, inclusive coisas para o bem coletivo, e que essas coisas implicam para nós um sofrimento, nós precisamos já ter um preparo para enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de frustração na vida, né? E assim, para formar o caráter, Rousseau vai dedicar várias páginas, centenas de páginas, dando dicas, estratégias, desenvolvendo teorias, tal, para a formação do caráter da pessoa. Claro, muitas delas em descompasso com a pedagogia moderna, contemporânea, a psicologia moderna e contemporânea, mas tem algumas ideias que eu acho que vale a pena destacar. Vou contar aqui duas delas, enfim. Né? Uma ele fala não basta querer, é preciso que a criança aprenda os processos por trás de determinada questão. Né? E daqui ele narra o seguinte, né? Tipo, isso dentro da ficção dele, né? Que em determinado momento ele deu um doce pro Emílio. E isso, sei lá, o piá de 5 anos de idade, né? E daí a criança, por óbvio, se gostou muito do doce e depois falou, eu quero mais. Daí o Rousseau ali meio que como
Vocês vão entender, mas eu interpreto errado, né? Como traficante de doces, falando, olha, não tenho mais. Se você quer mais doces, agora você vai ter que pagar. Vai ter que, enfim, trabalhar, vai ter que ter um processo por trás, né? E daí o Rousseau leva o Emile no processo ali de, enfim, leva ele para fazer uma série de atividades que são processos para a preparação do doce. Isso desde, tipo, tirar o leite lá da vaca até, enfim, cozinhar até chegar na hora de comer o doce. O objetivo dele é falar o seguinte: não tem ali simplesmente pronto e com o ato de querer você pode ter aquilo. Existe um processo por trás. Existem etapas por trás. E ter a consciência dessas etapas é importante para a formação do caráter. Rousseau escreve sobre isso, abre aspas, né? O homem encara tudo o que está em seu poder como seu. Se a criança só precisa querer para ter algo, acredita ser proprietário do universo. Fecha aspas, né? Daí ele fala ali que isso acaba criando pequenos tiranos. Eu sei que o objetivo das videoaulas não é contar a história minha, mas enfim, presencialmente eu gosto de contar isso. Eu tenho um priminho, hoje já é marmanjo e tal, enfim, tal, né? Mas na época era piazinho, assim, tipo criança de 7 anos, né? E eu tava lá em determinado dia, em casas familiares, mexendo lá com o eletrônico, né? Enfim, sei lá, um Nintendo 3DS, alguma coisa assim, né? E o moleque chega pra mim e fala: posso ver o eletrônico que eu estava manuseando? Eu tava um pouquinho cruel da minha parte, enfim, mas admito, falei, não, não posso, não. E daí ele falou, por favor. Daí eu respondi, não. E ele retrucou, mas eu disse por favor. Percebem que nesse contexto, nesse exemplo simples, a criança queria me manipular com a palavra mágica por favor. E eu percebi depois, observando o comportamento dele e tal, que ele fazia muito isso com os adultos ali e tal ao redor dele, né? Que acha que é só, tipo, usar uma palavra que o mundo teria que se curvar ao desejo dele. Claro, depois, enfim, me acertei com ele, hoje, piada de adulto e tal, mas na época foi uma coisa que me marcou porque ali, não que ele estivesse sendo mal educado e tal, né? Mas eu percebi essa questão, né? De que ele queria manipular as crianças vão testando os adultos para isso, para que pudesse ter a satisfação dos seus desejos. E quando a gente tem isso, Rousseau diz, né? A criança tende a crescer de forma fraca. Por quê? Porque ela acha que o seu desejo, a sua palavra, é o suficiente para fazer as coisas acontecer. E isso gera fraqueza. Por quê? Porque a pessoa não tem a compreensão de que por trás de todo o resultado há determinado esforço. E a educação que o Rousseau propõe fazer, né? A educação do cidadão exemplar, é de um sujeito que está, palavra-chave agora, habituado ao esforço. É natural para ele se esforçar, né? Até quando a gente fala esforço, demanda virtude. Virtude vem da palavra, enfim, virtu, né? Que significa força. Ser virtuoso, fazer o bem, muitas vezes exige sair da zona do conforto, exige um esforço, exige um sacrifício. E o que o Rousseau quer é que o cidadão, enfim, esteja habituado a realizar esses sacrifícios. Que entenda que as coisas não vão ser conforme a vontade dele, né? Daí, assim, tem vários exemplos ali no livro que ele vai contando ali de estratégias, de mecanismos para que aos poucos a pessoa habitue-se a ter ali uma disposição de caráter diferenciada, né? Vai lá e faça as coisas sem medo, sem receio da frustração, vai lá e faça acontecer determinadas questões, né? E na medida que o sujeito vai se superando suas frustrações, né? Enfim, na verdade, na medida que ele vai aprendendo a lidar com as frustrações, ele vai ficando mais forte. E aqui eu quero passar um conceito bem de Rousseau mesmo, que é interessante. Eu vou tentar fazer uns gestos aqui. Idealmente eu seria um editor melhor de vídeos, conseguiria colocar gráficos, mas não vai rolar. Mas eu quero mostrar para vocês alguns raciocínios gráficos, e isso vai ser interessante, né? De como Rousseau coloca certo conceito de felicidade e frustração. E para isso ele retoma um pouco da filosofia estoica, né? O que os estoicos falavam? Eu tenho aqui minhas expectativas, aquilo que eu quero realizar, ou aqui, enfim, né? Aqui mais ou menos, expectativas. E do outro lado, abaixo disso eu tenho minhas forças. A distância entre aquilo que eu quero e aquilo que eu consigo fazer é a distância do meu sofrimento. E daqui os estoicos falam, se eu não consigo aumentar
o que os estoicos falam que é como deve ser feito. Já que a distância entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso, a minha expectativa e a minha possibilidade de realização, essa distância é o sofrimento, o que eles propõem? Abaixo suas expectativas. E a filosofia deles, enfim, é muito voltado a aceitar certas ordens naturais do mundo, né? E daí eles falam, não, para você não sofrer, tenha expectativas menores, fique mais sereno, não tenha tanta ambição. E eles são um pouquinho deterministas até, né? Falando ali que existe uma ordem natural, tem muitas coisas pré-determinadas, enfim e tal. Ele tem uma filosofia mais voltada ao abrir mão de várias coisas. E sem falar se essa filosofia é melhor ou pior do que vem na sequência, eles trabalham muito bem com essas distâncias. Rousseau também considera elas. Fala, eu tenho minhas expectativas, eu tenho minhas forças. Só que o que os estoicos não falam, e Rousseau bate nessa tecla, é eu posso aumentar minhas forças. E essa distância, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu quero fazer, a distância, enfim, da minha realidade, da minha expectativa, é a distância, é a medida do sofrimento, só que Rousseau diz, na medida em que você aumenta suas forças, que você se acostuma a querer mais, você se acostuma e aprende a lidar com o sofrimento. E daí você passa a sofrer menos. E daí, enfim, em vez de falar seguir a recomendação estoica, abaixo sua expectativa, Rousseau fala, aumente suas forças. Aumente as suas forças e com isso, claro, suas expectativas vão crescer mais, só que você vai lidar cada vez melhor com essa distância, sendo uma pessoa mais forte. Claro, não quero falar que essa filosofia é melhor ou pior do que a estoica, mas essa é uma ideia presente no pensamento do Rousseau, né? Falando que nós, mais do que suportar o nosso sofrimento, nós podemos aprender a lidar com ele e vai ficar cada vez mais leve lidar com ele. E é por isso que em vez de simplesmente, como, sei lá, os estoicos ou os Jedi também faziam, né? Tipo, abaixo suas expectativas, não. Aumente suas forças. Aumente ali suas possibilidades de ação. E na medida que nós fazemos isso, nós tendemos a nos aproximar, enfim, de modelos de felicidade, né? Em relação à felicidade. Na medida que nós conseguimos fazer isso, Rousseau também diz, seremos pessoas mais realizadas, né? Por quê? Porque nós estamos suprindo certas insuficiências nossas. Estamos superando algumas questões, né? E ele fala, né? Fraqueza, medo, insegurança, tal, né? Tudo isso vem de uma falta de força. E na medida que a gente consegue provar cada vez mais a nossa força, nós conseguimos crescer, né? Nós conseguimos, enfim, desenvolver. Acho que em termos de Emílio, esses eram os conceitos principais que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui interessante. Dito isso, e claro, só uma introdução, nada substitui a leitura do livro, os relatos do Rousseau, enfim, de várias brincadeiras com a criança, brincadeiras no sentido, tipo, obviamente, pedagógico, né? Nada, enfim, Michael Jackson e tal. Vai ali, aos poucos, formando ali o caráter, sempre com uma lição por trás, sempre com conteúdo por trás, né? E depois, enfim, vai ensinar o cara a trabalhar, vai ensinar ele a preparar ele para o casamento e também, especialmente, preparar para a vida política. O último livro, o livro 5 do Contrato Social, lembra muitos conceitos, enfim, ali que vão reaparecer, claro, sobre uma perspectiva coletiva no contrato social. E quando nós abrimos o contrato social, temos lá a seguinte frase, abre aspas, o objetivo do contrato social, né? Abre aspas. Quero indagar se pode existir na ordem civil alguma regra da administração legítima e segura, tomando os homens como são e as leis como podem ser. Como que, enfim, a gente pode criar leis para determinados indivíduos. E ele vai propor uma ordem social que será fundada nas convenções, no pacto social. Não propriamente, enfim, na natureza, né? De uma forma mais espontânea, como John Locke colocou, né? Rousseau, inclusive, acredita que em algum momento na nossa sociedade houve ali, de fato, o pacto social, né? Houve, de fato, enfim, esse exercício ali, tipo, eu abro mão da minha liberdade sobre a condição que todos os demais também abram mão da sua parcela de liberdade, né? E, enfim, né? Esse tipo de modelo de associação, ele fala, o primeiro modelo é a família, que inicialmente era mantida por uma questão de necessidade, conveniência, mas depois, enfim, a convenção acaba prevalecendo sobre isso.
E essa convenção jamais vai ocorrer por um ato de força, de violência, ou sobre a expectativa de evitar uma guerra e tal, né? Se fosse feito isso, não haveria propriamente uma legitimidade da organização social. E o que Rousseau quer, lembrando ali que está num contexto de questionamento dos fundamentos da monarquia, é uma ordem social que goze de legitimidade, né? E esse poder, essa ordem, deve ser mantida por boas leis pela educação. Não é à toa que quando Rousseau, por exemplo, comenta a República de Platão, ele fala que a República de Platão é um livro de pedagogia. Por quê? Porque em uma sociedade ideal, ela não é mantida pelas leis, mas pela educação. E respeitar as leis, as boas leis, para o cidadão, para o cara que está disposto a se sacrificar, é uma coisa leve. Ele vai agir aquilo, já colocando uma categoria que depois reaparece em Kant, né? Ele vai respeitar as leis por dever, por reconhecer que aquilo deve ser respeitado e não simplesmente para não ser punido, para não ser coagido de alguma forma, né? Enfim, dito isso, feito esses conceitos, né? Rousseau fala um pouquinho do povo que é anterior ao poder, enfim, né? E esse povo que é anterior ao poder é o fundamento de uma sociedade. E esse povo, em algum momento, pelo menos uma vez na história, e Rousseau acredita que isso aconteceu, realizou um pacto social. Um pacto social que cada um, abriu mão ali de parcela da sua liberdade, cedendo, parte do seu direito de se autogovernar sobre a condição que todos os demais também o fizessem, e criaram, uma força comum que guiaria a todos, né? Nesse cenário, uma coisa marcante do Rousseau, quando é celebrado esse pacto social, ele fala que o homem permanece tão livre em sociedade civil quanto era em estado de natureza. Quando nós estamos em sociedade civil e nós agimos com a correta consciência das leis, essas leis propriamente não limitam a nossa ação. Agora mesmo nós não estamos matando ou xingando no Twitter porque é proibido, porque é indevido, mas sim porque decorre da nossa educação. E daí para o cidadão correto, para, a pessoa que vai celebrar o pacto social com todas as condições necessárias ali, é uma coisa leve, não implica ali uma restrição. Para o perverso. Aí sim, para o perverso acaba sendo pesado o pacto social, né? Mas quando há essa transição, quando há a saída do estado de natureza, a criação do estado civil pelo pacto social, o homem perde a liberdade natural, perde aquele direito ilimitado de se aventurar e alcançar de tudo aquilo que quiser, mas ganha uma liberdade civil, uma liberdade jurídica, direito de propriedade e tal, né? E essa liberdade civil acaba sendo ditada pela vontade geral, que é um conceito muito importante para nós. Vontade geral é, a vontade do Estado, que é orientada para o bem comum. E a vontade geral é a soma da vontade dos cidadãos. Entendo os cidadãos de forma forte aqui. E isso, Rousseau tem uma preocupação chave de diferenciar vontade geral e vontade de todos. Vontade de todos resulta da soma da vontade dos homens. E ali eu teria o quê? Vontades orientadas à satisfação privada, à satisfação do interesse privado em primeiro plano, e ali há certas convergências em relação a isso. Só que a diferença fundamental, portanto, duas diferenças, tal, né? A vontade geral é orientada ao bem comum e é a soma das vontades dos cidadãos. A vontade de todos é a soma da vontade dos homens e é orientada ali à satisfação dos bens privados, né? Essa é uma característica principal. E a vontade geral, que é orientada para o bem público, é que deve dirigir o Estado, que deve, tomar as decisões estatais, tal, daquilo que for mais interessante, sempre orientado para o bem comum. Essa vontade, Rousseau diz, né, eventualmente pode errar, pode cometer equívocos, né, mas sempre deve ser exercida em prol do bem comum. Por exemplo, o Estado acaba, no exercício da sua vontade geral, entrando numa guerra que não deveria, ou tomando uma medida, de restrição de liberdades que não deveria. Tudo bem. Se o erro ficou claro com o futuro, tudo bem, acontece. Todos nós erramos, a vontade geral também vai errar. O que não pode ser feito na tomada de decisão, eu me desviar da finalidade do bem comum. Se eu tomei a decisão em prol do bem comum e o futuro revelou que não foi a melhor decisão,
e acontece, enfim, tal, né? Tudo bem, isso é perdoável, isso é excusável. E essa vontade geral será exercida pela soberania. É a soberania, enfim, ali que vai ter a função principal de guiar isso, e vai ter como estruturação, digamos assim, como estrutura, o direito. O direito vai aparecer ali como um conjunto de normas que vão possibilitar o exercício dessa soberania, regulamentando relações jurídicas, tal, né? Esse tipo de questão, né? E as questões, enfim, de leis, tal, em Rousseau vão ser orientadas bem comum. Rousseau até se aventurou em tentar criar certas constituições, tipo da Polônia, tal, mas não deu muito certo. Ele não é muito conhecido ali nessa parte da discussão sobre direito positivo, tal. E ali ele não vai ter nada que ou vai destacar muito em relação aos outros autores, né? Basicamente são leis que devem ser pensadas em prol do bem comum e devem ali ter como fundamento, por óbvio, ali o consenso dos cidadãos deve ser conforme ali a disposição de vontade deles, né? Pessoal, sobre Rousseau, a segunda parte era basicamente isso que eu queria tratar com vocês. Eu sei uma coisa bem sumária, bem tranquila. Em contrato social ali eu não aprofundei quase nada, mas quis trazer alguns conceitos que são mais relacionados a alguns fundamentos que aparecem na parte pedagógica do pensamento de Rousseau. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.